Nós já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. A gente tem muito assunto para tratar, olha só, e o assunto é tão grande que a gente vai continuar, inclusive, a gente já combinou aqui, o nosso diretor que estava combinando com a gente, que a gente vai continuar essa conversa no programa da semana que vem, porque a gente não vai dar tempo, certamente não dará tempo da gente conversar sobre todos os assuntos que nós imaginamos aqui, sobre essa pauta interessante, sobre as canonizações, honra aos altares, que essas pessoas, então, alcançam quando são canonizadas, e todos os pormenores que envolvem isso, né? Mas eu deixei uma pergunta para o senhor, Padre Guido, antes do bloco, e queria que o senhor explicasse para a gente por que a igreja, então, canoniza alguém. Não bastaria a igreja... a igreja não estaria contente em saber que um fiel já está salvo? Eric, a grande vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos cheguem na pátria do céu como realização mais bela da vida e de todos os ideais. A Igreja sempre apreciou o esforço das pessoas para alcançar este objetivo. Não devemos pensar que as pessoas canonizadas sejam os únicos santos ou santas, porque o chamado para a santidade, dizia no outro bloco, é universal. Agora, algumas pessoas, das milhões que estão no céu, merecem também serem apresentadas como modelo de santidade, para dizer que a santidade é possível, qualquer que seja a profissão de cada um de nós, a idade ou o sexo. Aí nós temos como modelo de santidade crianças, adolescentes, velhinhos, padres, papas, religiosos, pais de família, para dizer que a santidade abrange todas as idades e todas as profissões. É como é belo saber que existem estes santos venerados no mundo inteiro e que tiveram aqui na Terra uma experiência parecida com a nossa, de pais, de família, de padres. Olha, é muito belo saber isso. Pisaram no nosso chão, respiraram o mesmo ar que respiramos. Exato, e conseguiram chegar lá. Conseguiram, porque a santidade é possível ser alcançada por todos. Padre Guido, o Denis Prudêncio, de Londrina, no Paraná, ele pergunta se dá para saber quando ocorreu a primeira canonização da história da Igreja e qual Papa teria feito. Olha, Denis, antigamente não existiam processos para canonizar uma pessoa. Existia aquele grande provérbio em língua latina, vox populi, vox Dei. Isto é, a voz do povo era interpretada como a voz de Deus. Um dos santos mais conhecidos e mais amados na história, Santo Antônio, por exemplo, não foi submetido a nenhum processo. 10 meses, menos de um ano, 10 meses após o seu falecimento, foi proclamado pelo povo e pela Igreja como santo. Ainda mais se tratando de Santo Antônio de Pádua, que é conhecido como o maior taumaturgo da Igreja, aquele que Deus operou mais milagres. Então, não dá para saber se foi mais, certamente a gente não conhece a vida de todos os fiéis, mas entre, pelo menos, as histórias que a gente conhece, aquele que Deus operou mais milagres, então, extraordinários com Santo Antônio, isso colaborou certamente com esse processo rápido. Não tinha dúvida, quando ele morreu, santo súbito. Sem dúvida. É um santo que até hoje, apesar que já passaram 800 anos, continua a sua ação celeste no paraíso, ajudando tantas pessoas. É muito invocado e a sua presença é testemunhada pelos sinais de graças que tantas pessoas, seus devotos, alcançam. Muito bem. O Igor Morvan, que sempre manda pergunta aqui pra gente, aliás, continue, viu, Igor? É legal sua participação aqui conosco. Ele quer saber, entre outras coisas, qual foi o Papa que mais proclamou santos? Olha, nos tempos modernos, podemos dar uma resposta. Papa João Paulo II, São João Paulo II. Canonizou e beatificou muita gente. Sim, foram centenas e centenas de beatos e centenas de santos, né? E, inclusive, este grande Papa teve o privilégio de canonizar pessoas cujos processos acabavam sendo arquivados, quase esquecidos até na história. Foi ele que conseguiu reabrir estes processos e mandou exatamente comprovar a santidade e torná-la pública, de conhecimento público. Por falar em processo de canonização, beatificação,
O Padre Guido já trabalhou em algumas causas Sim. de processo de beatificação, né, Padre Guido? Exato, e de canonização também, né? Sim. A gente vai, inclusive, continuar essa conversa no programa que vem, mas só para a gente começar a situar os nossos telespectadores. Quais santos que o senhor trabalhou na causa de beatificação e canonização? Certo. O primeiro foi da beata Madre Teresa de Jesus Gerhardinger, fundadora das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, uma grande congregação presente no Brasil, e o milagre aconteceu na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Naquela oportunidade, eu fui o promotor de justiça, vulgarmente conhecido como advogado do diabo, que depois um dia vou explicar, né? E depois também do meu fundador, Santo Aníbal Maria de França, cujo milagre aconteceu na cidade de Passos, Minas Gerais, para uma menina que hoje é mãe de família e que determinou a beatificação do homem. Legal, Padre Guido. A gente volta nesse assunto com o Padre Guido, porque é interessantíssimo, tem um monte de história legal. É só se acompanhar o programa Eclésia, a gente certamente volta em outras oportunidades, mas já deixando aqui combinado. Na semana que vem a gente volta nesse assunto que a gente está conversando. O programa de hoje continua também na semana que vem. Agora, uma coisa muito importante, que a gente não pode terminar o programa sem, pelo menos começar a falar sobre esse assunto, que inclusive diz respeito, a gente aqui no programa Eclésia, a gente recebe perguntas mais variadas e sempre chega esse tipo de pergunta de pessoas com dúvidas, por exemplo, aquelas grandes e quase sempre dúvidas que as pessoas têm em relação às imagens da Igreja Católica, se pode, se não pode, são proibidas, ao culto desses santos. O tema do nosso programa de hoje é a honra dos altares. Que tipo de honra é essa que esses homens receberam e que tipo de culto é esse? Eu queria, Padre Guido, que o senhor explicasse para a gente, então, de uma vez por todas, para você que sempre pergunta esse tipo de coisa aqui para a gente. Qual que é a diferença do culto que nós, homens, prestamos? E eu vou dar 3 palavras, o senhor explica para a gente o que é, então. A dulia, hiperdulia e o culto latria. Conta para a gente a diferença disso, para a gente saber o que nós fazemos, então, diante desses santos. São palavras latinas. O culto de latria significa culto de adoração e é exclusivo de Deus. Deus recebe o culto da adoração. A palavra dulia significa veneração e é o culto reservado aos santos. A palavra hiperdulia significa o culto de uma veneração especial, reservada única e exclusivamente para Nossa Senhora. Por isso temos 3 tipos de culto. Deus que se adora. E temos Nossa Senhora e os santos que se veneram. Então vamos lá, Padre Guido. Essa palavra, então, latria, que é um culto que a gente só presta a Deus e mais ninguém, Sim. a Santíssima Trindade e mais ninguém, o culto latria, inclusive vem aquela palavra idolatria, que é justamente prestar esse culto latria a um ídolo, né? Que é colocar alguém no lugar de Deus. Então, essa palavra, esse tipo de culto, nós católicos e todos os fiéis cristãos, católicos ou não, deveriam prestar somente a Deus. Sim, certo? Exato. Se presta o culto de latria única e exclusivamente para Deus, porque se adora somente Deus.